Paz de Deus, irmãos, Emerson e eu aqui. Eu fiquei o dia todo pensando assim, que vídeo que eu vou entregar depois dessa situação que eu vi, que foi no culto que o nosso irmão Cláudio atendeu. Daí eu pensei assim, meu Deus, eu tento fazer o vídeo aqui com uma coerência absurda, ainda me chamam de crítico, né? Tentando analisar os fatos, fazer um comentário, fazer uma crítica construtiva, porque nós não vivemos não podemos viver de cegueira, de coisas de seita que ficam igual aquela igreja que eu mostrei no vídeo passado aí, que aquele povo eram cegos, não tinha opinião própria sobre as escrituras, era só um enfeite as escrituras, e ela tem por todos os lados ainda essa igreja. Mas aí eu pensei, nossa, se eu falar qualquer coisa aqui, alguns desinscreve. Graças a Deus, se desinscreve e vem três no lugar, porque às vezes essas pessoas são coerentes, analisam os fatos, mesmo que a gente congrega e estamos ali como pessoas humanas, buscando Deus e buscando conhecimento. Então, alguns eles saem porque eles querem uma adoração absoluta à denominação e aos homens. Aí, nosso irmão Cláudio desfez umas coisas que ele mesmo falou sobre as outras denominações servir a Deus com qualidade, né? Que tem outras denominações que servem a Deus com qualidade. Ele mesmo deixou bem claro que ele acredita nisso, né? Que ele acredita que tem outras denominações que buscam servir a Deus também, né? E que a congregação não é a graça. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós procuramos, não é que somos os melhores ou os únicos. Tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. E depois o nosso irmão Marcelo, né, também pregou sobre aprisco, que o povo fala que não pode estudar as escrituras, entender as escrituras. Aprendeu que o aprisco é Jesus, não é buscar pessoas de outra denominação para a congregação. Tem pessoas que estão bem em outra denominação. Se lá tem que cobrar, se lá tem que fazer tal coisa, isso aí é outra história. São pessoas, igrejas são pessoas, independente da denominação. Mas, nosso irmão, né, alguém vem e fala, mas a congregação tem a doutrina, tem a verdadeira doutrina, a sã doutrina. E daí as pessoas não sabem nem explicar o que é doutrina, porque o próprio Cláudio Marsola falou que a maior doutrina era o amor, que não adiantava ficar olhando unhas feitas das irmãs, cabelo cortado. Ele mesmo falou isso, ele mesmo deixou bem claro essa situação. Ame com teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e os outros como a ti mesmo. Só amor, essa é a doutrina. Dá para entender? Vocês não gostam dessa doutrina? Do amor, não ataca os outros, não ofende os outros, não olha com teus olhos a fraqueza de uma roupa, ou uma pintura, ou um que andou aqui, um que andou lá. Se ele vem a Cristo, deixa que vem. Aconteceu alguma coisa, você não tem nada com isso, escutou? E depois, nosso irmão Valdir de Matão também falou sobre usos e costumes. Muitas vezes as pessoas falam, a congregação não tem a verdadeira doutrina. Aí você vai ver o que eles falam, a maioria das vezes são usos e costumes. Não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes. Depois você fala assim, está tudo consertando, está tudo indo muito bem, graças a Deus. A denominação está entregando, né, o verdadeiro evangelho, falando sobre Jesus e, né, o nosso Salvador. Daí eu vi o vídeo, né, do nosso irmão Cláudio Marsola, não sei o que aconteceu. Ele falou que nós temos a palavra, né? Tem várias igrejas por aí, né? E às vezes tem cidade que não tem muita congregação, então eles querem mais congregação, quer construir. Porque ele diz que nós que temos a palavra. E tem muitos bairros que não têm a congregação. Tem cidades que têm pouquíssimas congregações perto de algumas evangélicas. E nós que temos a palavra. E nós que temos a doutrina. Nós que temos a doutrina, nós que temos o conteúdo da palavra. É a gente que tem a palavra de Deus, né? O conteúdo da palavra. Nós que temos o conteúdo da palavra. O conteúdo da palavra está na mão de muita gente, desde antes do tempo da congregação, que tem um pouco mais de 100 anos, lá para trás, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus. Esse é o conteúdo da palavra.
E eu fico pensando, muitos lá atrás que levavam as escrituras, buscavam e conhecer, examinava para ir lá anunciar o evangelho, e Deus às vezes dava mais coisas na hora, que é revelação. Todas as igrejas podem ter revelação no momento, nenhum pastor está vazio do Espírito Santo. Quando ele quer buscar, Deus não vai deixar. Onde tiver 2 ou 3 reunido meu nome, ali eu estarei. Jesus, é claro as escrituras sobre isso, Jesus nunca impediu, aquele que não é contra nós é por nós. Falou para a mulher samaritana, nem aqui nem ali, importa que busquem eu em espírito e em verdade, que adore a Deus em espírito e em verdade. Aí ele vem e fala que nós que temos a palavra não temos aonde pregar, os irmãos já estão fazendo coletas de 3 parcelas, 4, para fazer igrejas. Tem várias igrejas, irmãos. A obra está crescendo, mas cadê as pessoas que ficaram para trás? Eles não vão visitar, acho que está em pecado. Aí pecou, pessoas arrependeu, acho que está em pecado, não vai visitar. Projeto Resgate vai buscar, mas será que vai ter como membro? Vai? Irmãos, agora que está falando em Projeto Resgate, antigamente, eu fiquei um tempo da minha vida, irmãos, eu fiquei um tempo estudando. Era faculdade à noite e era um trabalho noturno que eu tinha de 4 dias. Para folgar 2 dias, nesses 2 dias eu ia para a faculdade. Outros dias era fazendo trabalho para compensar os dias que eu faltava. Ninguém foi perguntar como que eu estava. Ninguém foi perguntar por que você não está congregando. Foi 2 anos assim, ninguém. Eu ia congregar, às vezes saía da faculdade, naquele turbulência. Eu chegava lá num culto para ouvir a palavra, em outra cidade, onde eu estudava. Mas ninguém vinha em casa saber como que eu estava. E aí fala que a obra está crescendo, mas só conta os números dos batizados. Irmãos, é difícil. Os jovens estão aí, sedentos por aprender, por conhecimento. Está cheio de perguntas para cooperador de jovens. O cooperador de jovens é o que mais sofre com isso. Eles têm que buscar conhecimento para dar respostas, irmãos. Eles estão renunciando aí. Teve um cooperador de jovem que renunciou em Portugal. Não quiseram nem deixar ele ler. Ele teve que renunciar porque ele queria aprender as escrituras. Estavam falando para ele que só pregar a palavra revelada. Os irmãos veem aí que a palavra revelada que o Valdir de Maton teve que corrigir. Aquelas falas em cima de púlpito. Olha, falar que Jesus está na terra ainda, no corpo glorificado, porque ele falou nesse vídeo, veja esse vídeo, que ele vai falar que Jesus não subiu aos céus, vai subir com a igreja, de certo com a congregação. Quando ele ver a sua igreja se apresentar, a alegria dele será muito grande. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao Pai: Pai, a minha esposa da terra está chegando. Em Hebreus 9:24 fala porque Cristo não está habitando, não foi para um santuário feito por mãos, mas sim está no mesmo céu. Porém, no mesmo céu. E outras partes das escrituras que vocês vão ver, em Atos 7:55, vai falar que ele olhou aos céus e viu através do Espírito Santo. Olha, falam que tem o Espírito Santo na palavra, mas ele olhou aos céus e viu através do Espírito Santo que Deus está à destra do Pai. E dessa palavra, se os irmãos não tiver conhecimento bíblico, vai ficar sem entender nada os mais simples. Nessa palavra, né, que eles falam que é só pelo Espírito Santo, que já vai falar tudo certinho, ele falou que Jesus não foi aos céus. E lá nos comentários você vai ver lá pessoas que às vezes não é da congregação, que testemunho que é esse, irmãos. Aí a gente fica aqui sem poder fazer um vídeo, sem poder falar nada, que vão ficar bravos porque você, tá criticando. A gente tá tentando aqui falar algumas coisas, né, do evangelho. Eu gosto de fazer vídeo, eu podia fazer vídeo das outras coisas que eu fazia. Eu podia fazer vídeo só falando coisas idolatrando, que dá muita visualização, mas fica difícil, porque no coração da gente é cobrado. E situações de falar que Jesus não foi aos céus, como que diz João 14:2? Em João 14:2, Jesus fala que subiu aos céus para preparar a morada. Né? Como é que você fala assim, que ele vai ainda para os céus? Fica difícil. Como é que os jovens querem buscar entendimento? Em Atos 1:9, vai falar que depois de passar 40 dias com os discípulos, ele ascendeu aos céus corporalmente. Eu fico assim, irmãos, é o básico. A gente fala assim,
eu não busco estudar teologia, porque são teologias de pessoas que muitas vezes são tendenciosas. Eu já falei aqui, vai procurar te colocar coisas na cabeça, porque você vai numa outra denominação muitas vezes, também tem que ser do jeito que o pastor fala, do jeito que ele aprendeu. E ele vai te segurar ali da maneira dele, muitas vezes, algumas denominações, não estou falando todas, irmãos, e com entendimentos que ele tirou de alguns livros, de algumas coisas. Mas se você não buscar o conhecimento com um ou com outro, buscar o conhecimento no geral, aí fala, mas o ancião que impediu o cooperador de renunciar lá em Portugal, impediu de renunciar não, impediu de ler a carta de renúncia. Eu tô até... ele falou que as pessoas estão buscando conhecimento aí, estão enfraquecendo. Como que enfraquece? Um conhecimento, um caminhar espiritual na vida do dia a dia. Enfraquece aqueles que vão em coisas tendenciosas e ouvem só um. Ah, vou ouvir o pastor lá de tal denominação. Aí fica ali nele, mas não busca conhecimento, não lê as escrituras, não busca Deus para tentar esclarecer as coisas. Esses sim que enfraquece, mas quem busca conhecimento das escrituras, vai procurar entender com examinar tudo. Hoje tem pesquisas para você ver direto no celular, rapidinho, né, o significado de algumas palavras que você não entende, dicionário, tradução da nova linguagem do dia de hoje. Mas, irmãos, fica difícil. Depois, nas mesmas pregações, você vai ouvir falando, Jesus está voltando, buscar a sua igreja. Voltando da onde? Se está aqui? Se ele for que está aqui? Irmãos, a gente tem que... Às vezes a gente elogia. Eu elogiei muito, várias vezes o Cláudio Marsola aqui, você vai falar que eu sou crítico, mas várias vezes pelas correções que eles têm feito, mas parece que eles dão 2 passos para frente, 3 para trás, às vezes. Como é que vai ficar o Valdir de Matão falando uma coisa, nosso irmão Cláudio Marsola vai falar outra, e esses outros irmãos que vêm aparecendo, pregando o evangelho verdadeiro, sem denominações, sem placa? Porque se existe as outras denominações há muitos anos, se existe a congregação e tem outra, é por permissão de Deus. Muitas pessoas não se dão bem numa denominação, vai para outra, mas estão buscando Deus. Ah, mas tem que dar dízimo em tal lugar. Mas, irmãos, existem questões que não é obrigado a pessoa fazer isso em muitos lugares também. E muitas pessoas se comprometem na congregação com dar dinheiro parcelado. Ou dar dinheiro todo mês, uma quantidade. Isso não é motivo para você deixar invalidar as outras denominações. Falar que prega de graça, né, porque você precisa de uma visita. Eu mesmo falei que eu fiquei sem visita nenhuma, mas você precisa de uma visita em outra denominação. Esses pastores, muitas vezes, que ganham um salário mínimo, eles não pensam, eles vai lá atrás da pessoa, vai no hospital, vai visitar, vai orar, fica o dia inteiro fazendo isso. Vai para a igreja, vai resolvendo coisas, reuniões com irmãos, né, fica pastoreando. E aí a pessoa vem, às vezes, fala assim, eu não recebo salário, mas tem muitos que fazem pelo ego dele, pelo poder de estar ali na frente do povo. E isso já foi falado até pelo próprio irmão Cláudio, falou que tem pessoas que querem isso, sabe? Já foi falado, eu já coloquei, foi um dos meus primeiros vídeos na outra plataforma, no TikTok. Lá ficou esse vídeo lá, que deu muitas visualizações, o irmão Cláudio corrigindo várias coisas. Nepotismo, pessoa querendo entrar para pôr parente, para vender as coisas no ministério. Então a gente tem que entender que a religiosidade que eu falo aqui, ela impera muito nas pessoas. E o evangelho não é isso. O evangelho é quebrantamento, é entrega espiritual. É para você poder caminhar nessa vida onde você vê essas coisas no meio da igreja, quando você lá está congregando, a congregação te dá essa oportunidade. Você, sem ministério algum, você só é um membro de banco, como eles falam. E aí você tá lá, você vê algumas coisas, né, que estão falando, que você começa a entender as escrituras, você vai vendo, fala, não é bem assim, é discernimento, é igual os bereanos que buscavam na escritura para saber se aquilo que eles falavam estava de acordo. Mas, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e compartilhem o máximo possível que vocês conseguirem. Curta, né? Pode comentar aí. Eu sei que vai ter irmãos que vai ser aqueles que vai defender, mas tem irmãos aqui forte no evangelho, conhecedor da palavra, conhecedor das coisas, e não são críticos, são irmãos que buscam conhecimento, né? E fazem comentários, não é crítica. Aqui, crítico para eles nada tá bom, né? O crítico verdadeiro mesmo nada tá bom. Se quiser me chamar de crítico, pode ser, porque eu tenho uma crítica contra isso que foi falado. Isso é a minha crítica. Eu não tenho crítica contra a denominação.
contra a congregação, mas contra algumas atitudes, algumas coisas. E espero que essa seja construtiva, porque a gente conhece as coisas e cresce em espiritualidade, não é enfraquecer, é ficar cada vez mais forte na fé. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, irmãos. Nós que temos a doutrina, nós que temos o conteúdo da palavra para pregar, para ensinar, não temos lugar para reunir o povo. O Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Então nós estamos aquém. Nós estamos aquém da situação. Nós precisávamos ter mais igreja para poder abrigar essa irmandade. Que nós temos que pôr o nome da igreja, o endereço, a rua, o material. Tem irmandade nossa que tem umas colocações erradas, porque a pessoa vem de uma igreja e vai bater. Agora você tem que batizar aqui, senão você não se salva. Ninguém pode falar isso. A pessoa só se salva